Então a gente já descobriu que existem 5 níveis de alma, né? Da nossa alma, ela se divide em 5 níveis. E esses 5 níveis, eles são divididos dentro da árvore sefirótica. Keter vai estar o nível de Eridá, Rohemá vai estar o nível de Raiá, Biná, o nível de Neshama, Zerampim, o nível de Rua, e Malhut, o nível de Nefesh. Aqui a gente também aprendeu sobre a questão de Gálgata, Enaim, né, que são os olhos, e que essas duas nomenclaturas vão gerar o GE. Então, Gálgata e Enai. Na verdade, são duas sefirotes. É só uma forma de trazer a descrição do corpo de Adão. A gente, então, vai vendo o corpo de Adão e como ele é construído. Aí a gente vai ter aqui outras nomenclaturas, Biná, né? Falando de Biná, Ozen, e assim a gente compreende que cada uma dessas formas que a Torá fala, ela está falando desses mundos espirituais e nunca um corpo humano, na verdade, mas que é referente ao corpo humano. Então, Biná, Ozen, Zerampim, Rotem, IP. Ozen a gente viu que é ouvido. O Rotem, ele vai ser nariz e o P vai ser a boca. Enquanto o Gálgata vai ser a testa e Enaim os olhos. A gente viu isso lá também, é chamado de crânio. A gente então compreende que essa linguagem ela é figurativa e que ela não está falando exatamente somente da nossa alma, mas ela está falando da junção de todas as almas. Por quê? Para construir os mundos superiores, ela é necessário que todas as almas estejam juntas. Enquanto as almas, aí que está o problema, porque enquanto as almas elas não tiverem unidas, todos esse sistema em doação plena, então a gente nunca vai conseguir chegar aonde nós temos que chegar. A humanidade não vai chegar aonde tem que chegar, porque aqui no nosso plano o que divide a humanidade é o ego. O ego, o desejo de receber para si é o grande problema de tudo. É o grande problema. O que é o desejo de receber para si? O desejo de receber para si mesmo, por exemplo, eu acho que tal pessoa não está fazendo a coisa certa. Então, você vai lá e cria um grupo para combater aquela pessoa. Eu acho que tal pessoa ela não está dentro dos padrões que eu tenho que estar. E aí a pessoa vai lá e cria um grupo para combater aquela pessoa, uma coisa para... Não, a Cabala ela não vê assim. A gente vê, lógico, que dentro desses sistemas, a gente combate eles não é para combater as pessoas, a gente combate por causa do desejo de receber para si mesmo. Então, essa é a questão. Tudo isso tem que ser consertado. Se você não conserta esses mundos superiores, os mundos inferiores vão continuar a ser como são. Então, veja, eu tenho esses mundos, tenho cada nível da minha alma ligado a eles, e a gente vai repetir um pouquinho o que a gente falou ontem sobre o estado de Katinut. Então, esse estado de Katinut, a gente começou a falar exatamente da proporção inversa da luz, tá vendo? A gente fez um gráfico aqui para explicar, se vocês quiserem dar um print, para explicar que tudo que vem de cima é o que vai espelhar aqui embaixo. O espelhamento vai ter um reflexo. Como que é esse espelhamento? Vamos lá. Dar um exemplo aqui para vocês. O nome Noah. O nome Noah, a gente pensa que é um personagem, mas, na verdade, é um sistema espiritual. Então, o nome Noah, ele vai ser como? Nu e Re. Então, é assim que é. Ó. Quando eu pego o nome Noah, eu vejo lá que ele tem gematria 58. Então, 5 mais 8 vai dar 13. Né? 13 é a palavra errada. Se eu boto esse nome no espelho, o que vai acontecer? Ele vai ficar ao contrário.
e aí ele já não vai ser Noah, ele vai ser Ham. Vai ser o Het na frente e o Nun no final. E aí tem a palavra, mas é a mesma letra. O Nun cresceu a perninha porque no final da palavra ele tem que ficar assim. Veja, então já mudou tudo, já mudou tudo. Por quê? Aqui eu tenho o nome Noah e aqui eu tenho o nome Hesed, bondade. Então, se eu tenho bondade, eu olhei no espelho o nome Noah. Logo, o dilúvio, ele não vai ser aquela destruição de seres humanos, vai ser a misericórdia de Deus, porque agora eu estou chegando na Torá oral. Então, muda tudo. Veja, a informação que a pessoa está lendo lá como Noah, né, ela não vai estar mais assim, mas ela vai estar diferente. Primeiro que ela vai estar falando do mês de Resvan, que começa com a letra Nun, e da oitava Sefirot, né, que começa com Het. Então, veja, está falando de todo um sistema espiritual. Então, eu tenho a letra Nun, eu tenho a letra Re, tenho que ver isso, mas eu tenho que ver isso na minha internalidade, se eu estou mandando aqui para cima misericórdia. Se eu estou mandando misericórdia, isso quer dizer, então, que eu vou receber o quê? Misericórdia. Se eu estou mandando doação, se eu trabalho em prol da humanidade, de amar o meu próximo, então o que eu vou receber? Misericórdia e amor do meu próximo. Então, veja, a proporção da luz que vai descer aqui no meu mundo, olha, a gente está vendo que eu tenho Keter, aqui, Or Markif, Oya Chat, luz direta, tudo isso funciona dentro de todo ser humano. O problema é que as pessoas nem começaram a construir um mundo de doação. Você só constrói uma alma através da doação, porque você tem que ficar no espelhamento a mesma coisa do eterno. Se você é doação aqui embaixo, você manda doação em amor para cima, você é igual o eterno, e aí você recebe aqui embaixo. Quando você está nesse nível aqui, e você está diferente do eterno, e às vezes, até mesmo quando você acha que você está mandando doação e não está, na proporção certa, você recebe castigos. O que são esses castigos? São bênçãos, porque se não fossem os castigos, se você não estiver sofrendo, você não entende que tem um problema errado. Então, o Eterno ele vai fazer isso, mas isso não é um castigo, isso é uma forma natural, onde o Eterno criou todas as coisas, para que cada um possa ter exatamente aquilo que é necessário para o seu tratamento. E aí vai depender do que a pessoa tem que passar, de algum masal. Por exemplo, o rei Davi e o Shaul eram parte da mesma alma. Eram a mesma alma em potes diferentes. Então, veja, a questão era que o rei Davi Meller, pelas histórias, etc., ele era um guerreiro que ele falou, não, eu não vou desistir, eu vou em frente. Enquanto Shaul, ele desejou receber para si mesmo, isso dentro de um nível, mas é lógico que Shaul ele também representa algo muito especial dentro da Torá, conforme a gente vai descobrindo com o tempo. Veja, todos os argumentos que nós temos agora e que nós vamos ter que chegar é exatamente a esse estágio de doação. E se eu não chegar? Aí você não chega no nível do Criador e vai ficar aqui preso. Ah, mas aí como que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vai tentar construir. Demora-se um tempo, não é assim. Não é que hoje eu comecei a estudar Kabbalah e amanhã eu já vou estar craque aqui, já, não só craque, né, como a gente falou, no Or-Rimá, mas a gente vai ter que avançar dentro desses estágios de amar o próximo, amar todas as coisas. Só que esses estágios, eles não são feitos por nós mesmos, é o próprio Criador que vai corrigindo a pessoa, vai corrigindo o CRI, e o CRI ele vai se tornando, então, não apto a essa correção. Quando a gente vê a Torá, a gente vê que tinha momentos que tinham águas amargas, tinham momentos que tinham águas... a água era doce, não era assim? E assim sucessivamente,
cada uma dessas etapas da Torá vai acontecer com você. Por quê? Nós somos 100% doação. Se nós somos 100% recepção. Se nós somos 100% recepção, isso quer dizer o quê? Que a gente está passando por um processo que não é um processo bom, é o mesmo processo descrito na Torá. Quem a gente tem que vencer? O faraó. Quem é o faraó? O faraó é o nosso ego. Então, tudo está interno. Então, mas aí tem alguns ticuns que eu causei com meus erros anteriores e criei um certo ticum. Sim, isso acontece. Então, veja, o que eu tenho que consertar está tudo dentro de mim. Então, eu tenho que criar essa parte que é o Tor, né? Tem o Guf, tem o Rosh, que é a cabeça, tem o Guf, é o corpo, aqui tem o Sof, que é a parte mais baixa das pernas, que faz parte desse corpo, só que eu começo a consertar aqui desse nível. Então, Malhut de Malhut, que está separado, eu tenho que subir Zerampim, Biná, somente através da doação. Com isso, a gente segue aqui, então, essa explicação dessa proporção inversa entre o vaso e a luz, né? Ou seja, a luz não é aquela luz que vai vir uma luz sobre você, você vai ficar iluminado, não. A luz, ela é a doação. As trevas são a recepção, desejar receber para si mesmo e achar que isso está muito certo. Então, a maioria das pessoas, elas não entendem que o próprio sistema da Torá ele é um sistema socialista. Só que não é esse socialismo que a gente vê aí, é um socialismo divino. Ou seja, onde todas as pessoas elas vão estar no mesmo nível perante o Criador. E aí o que acontece com isso? A humanidade não está preparada para isso. A humanidade ela não está preparada para doar, não está preparada para dividir, não está preparada para amar o próximo como a si mesmo, mas não está mesmo, porque isso depende de um trabalho muito intenso de reconhecer primeiramente que o Eterno é um. Esse que é a grande dificuldade. Se o Eterno é um, nós também somos um. Eu sou você, você é eu, e nós estamos em corpos diferentes, mas a alma é uma só. Você vai ver lá na história de Adão, que quando a Shem sopra na narina dele esse nível de alma superior, isso não está dizendo que ele criou o homem naquele momento, mas que naquele momento da história, então ele sopra Neshama, ou seja, esse estado maior da alma. Isso quer dizer que mesmo que nós estejamos no mundo, todo mundo aqui está no nível de Nefesh. Então, esse nível de Nefesh que as pessoas estão, eles não são suficientes para fazer com que eles criem uma alma nos outros estágios. O que é criar uma alma? Se unificar com esses outros estágios. Como que a gente sabe que a gente está subindo nesses mundos? Cada vez que eu me torno mais doador e procuro lutar contra essas forças egoístas que tem dentro de mim, e aí eu procuro entender o todo. Então, aí vai essa questão vai mudando, mas essa questão também ela não pode ser uma questão simplesmente onde eu desenho, agora eu vou ser, tal. Não, essa transformação tem que ser sincera. Você tem que falar com o Eterno, olha, eu sou assim mesmo, eu sou ruim, eu sou recepção 100%, eu reconheço isso, e como que eu faço para mudar agora? Me ajuda. Eu tenho que conseguir, a todo momento, me ajuda a consertar o meu CRI, me ajuda a consertar essas questões internas, e aí essa é a luta. Sua luta não é contra nada mais do que a sua própria internalidade. Por quê? Se você consegue acertar essa situação, então você consegue acertar essa descida da luz para você. É por isso que é importante estudar Kabbalah, estudar as letras hebraicas, para entender como isso funciona. Se a gente não sabe como funciona, como que a gente começa essa subida e essa volta do estado do eterno para a gente poder refletir essa luz? Por isso que quando a gente vê alguns esquemas
e esses esquemas eles são bem egocêntricos, a gente então se separa desse sistema. Para quê? Para que a gente possa realmente chegar a um nível maior na presença divina. Ou seja, qual é o nível maior? Ser igual ao Criador. Ser igual ao Criador, imitar o Criador. Muito bem. A gente agora fala desse estado de pequenez, né, chamado Katinut. Então, esse estado de Katinut, ele é um estado onde eu tenho que construir esse estado. Né? Esse estado ele deve ser construído. Ele é um estado que eu tenho que implorar ao Eterno. Então, aquela reza que eu fazia, Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá comida, me dá, sabe, me faz isso, me faz aquilo. Então, isso tudo muda. Essa reza vai mudar. A gente vai rezar, Hashem, me ajuda a amar o meu próximo como a mim mesmo. Hashem, me ajuda a ter a possibilidade de ser uma pessoa melhor. Hashem, eu preciso mudar. Eu preciso ser igual ao Senhor dentro da minha pequenez, dentro da minha configuração. O Senhor me ensina isso, por favor. Então, a pessoa ela vai desenvolvendo, não é? Vai desenvolvendo exatamente essa força de amar o próximo. O que isso não é desenvolvido de uma hora para outra. Isso realmente dá trabalho, porque nós já fomos construídos em total recepção. Se nós estamos em recepção, nós não somos doação. A gente sempre vai procurar o caminho, por exemplo, de ser mais especial, de ser maior, de ser melhor que o nosso próximo. E aí não pode. É isso que tem que ser combatido. Não é procurar ser mais religioso, procurar... não é nada disso. A Torá ela não é nada disso. A Torá ela está procurando juntar todas as coisas, mas esse juntamento ele tem que ser verdadeiro. Então, o que acontece dentro dessa situação toda? O estado de Katinut, pequenez. Contudo, o Malhut não é uma única sefirá. Não é uma única sefirá. Que não consegue, né? Não é a única sefirá, perdão. Contudo, Malhut não é a única sefirá que não consegue receber a luz do mundo de Atzilut. Então, ela não consegue, a gente vai ver mais abaixo, esse mundo de Atzilut. Para baixo, a Sefirá Biná e Zerampim também não podem receber luz. Veja, olha, Malhut não pode receber luz, Zerampim também não pode receber luz e Biná não pode receber luz. Então, veja, esses sistemas, né, orelha, nariz e boca, no sistema espiritual, não podem receber luz. Só quem recebe luz é Keter, que vai receber Ua, e vai receber Nef. Está vendo que é o Galgataenai, o GE. Só eles que vão receber luz. E aí continua. Esta proibição é chamada de segunda restrição. Qual é o nome da segunda restrição? A gente vai ver depois a primeira restrição. Tisi, Tizim, Tizum, que é essa restrição... Opa, está em hebraico, desculpa. Tizim, Tizum, que é chamada de uma restrição, onde a gente vai estar restringindo. E é Tzitsum Beit, ou seja, restrição Beit. O Beit é 2, segunda restrição. Então, nessa restrição, a gente vai ver que aqui embaixo não recebe os mundos espirituais. É proibido receber, né? Então, essa... A segunda restrição, ela não vai receber.
Nesta Malhut, aparentemente, acende seus desejos para Sefirah Binah. Então, tudo é desejo, lembre disso. O desejo, se eu tenho um desejo de subir, eu vou consertar e vou ter o desejo de subir para Binah. E seus desejos de recepção dominam 3 Sefirot. Binah, veja, Binah, Zerampim, veja que eu tenho Binah, tenho Zerampim e tenho Malhut. A gente sabe, eu vou lembrar aqui com vocês, Binah, Zerampim, que é só uma Sefirot, e Malhut. Essas 6 Sefirot são uma Sefirot. Eu estou sempre lembrando isso para vocês não esquecerem. Então, veja, nessa situação, essas 3 Sefirot não têm... elas desejam subir nos seus desejos de recepção. Os desejos de receber vão dominar essas Sefirot, está vendo? Então, pois a Sefirot Binah e Zerampim também se enquadram na regra do desejo da Malhut elevada. Então, é uma Malhut elevada. Então, eles se enquadram aqui dentro desse desejo. Se um Partsuf não tem uma força para se contrapor aos seus desejos egoístas de recepção, nas Sefirot Binah, Zerampim e Malhut, ou seja, que nós conhecemos aqui como HP, né, que são as iniciais das nossas 3 palavras, que são ouvidos, nariz e boca. Então, é um sistema espiritual, sempre lembrando, sua parte inferior não está apta a receber a luz do Criador. Então, veja, ela não está apta, ela tá recebendo luz, parece que tudo está muito bom, parece que tudo está muito bonito, mas ela não está recebendo a luz do Criador. Pois a receberá egoisticamente, dessa forma causando grande dano a si mesmo. Então Deus não permite, e aí ele corta aqui em cima até onde o nível da alma vai vir. E aí o que acontece com isso? Sua parte inferior não vai estar podendo receber a luz, pois receberá somente para si mesmo. Dessa forma, o Criador ele interrompe isso. Para evitar isso, a parte superior do Partsuf, da Sefirah Keter e Rohimah, que são essas duas aqui, ó, essas duas Partsufs aqui, elas então, que é chamado de GE, se separa da inferior. Há uma separação aqui, tá vendo? Então eu tenho um nível de separação dentro dessa árvore sefirótica. Deixa eu pegar uma árvore sefirótica aqui para a gente trazer ali para baixo e a gente poder trabalhar com ela melhor, para vocês entenderem. Então, veja, no sistema aqui, essa parte ela é dividida, a parte de cima, ela é dividida e os níveis da alma só vão estar acima. Ela é dividida aqui, ó, e não tem como você subir desse nível aqui. Isso em todas as árvores sefiróticas, tá? Em todos os mundos, você começa a construção aqui do nosso mundo. Então, ó, você fica restrito e o Criador não deixa você evoluir para o mundo da doação. Você vai ficar no mundo da recepção. Justamente por causa dessa recepção que nós somos, é que nós não conseguimos avançar para os mundos superiores. Isso é chamada de segunda restrição. Então, veja como isso funciona, né? Esse nível superior, que é chamado de Gálgata e Enai, não é? E vai ser até aqui, desculpa, gente, vamos fazer o certo aqui. Keter e Rohimah. A divisão é aqui, ó. Então, essa divisão que é feita aqui, ela não passa para outra parte da árvore, né? Então, essa Binah, que é chamada de Ozen, e essa Zerampim, que é chamada de Rotem, e P, que é chamado de Malhut. Nesse caso, a gente sabe que a gente está falando, não é, do nariz, do ouvido, nariz,
e boca, mas que naturalmente está representando uma parte do ser humano, mas do Adão e da junção de todas as almas. Por isso que a questão de querer criar algo, um conjunto de almas para certas coisas, não é possível dentro da Torá. Até porque tinha um momento que todas essas almas passariam por essa evolução. E assim ela vai se separar, né? Já vai se separar do inferior mediante parça divisória. Aqui a gente tem a divisão aqui, ó. A mesma divisão que nós temos aqui, é essa divisão que nós temos aqui. E aí o que que acontece? Assim a pessoa, através da luz, não pode transmitir para baixo. Portanto, como resultado da ascensão de Malhut, Abinah, cada degrau foi dividido em duas partes, ou seja, aqui eu tenho o primeiro degrau e o segundo, e aqui foi dividido em duas partes. Eu tenho que me tornar em doação para eu poder avançar e aí eu poder chegar. Se eu não vou para o mundo da doação, eu não fico em forma com o Eterno, eu não começo a entender essa questão da doação, eu sempre vou lidar com o meu próximo como recepção. Isso não pode na Torá. A gente tem que chegar nesse amor que é tão difícil de se chegar, mas a gente tem que chegar nele porque senão não tem como a gente alcançar. Pode ter fé, pode cantar as músicas que você quiser, a gente pode fazer o que for. Você vê uma pessoa que está em estágio de recepção, você vai ver que a pessoa vai desejar ser rico, vai desejar isso, vai desejar aquilo. Não que a pessoa não possa desejar coisas boas, pode sim, mas o que vai acontecer é que se a pessoa ela não, como se diz, ela não se colocar dentro desse processo, então ela não vai chegar ao eterno. E aí é um processo que a gente vê a cada momento as pessoas ensinando as pessoas a receberem mais para si, não é verdade? Então, cada vez mais essas pessoas querem receber para si e aí elas ensinam as pessoas. A gente vê esse processo direto acontecendo aí. Então, Malhut restringiu a propagação da luz, né? Interior do Parsuf e duas partes se formaram nela. GE. Nela. GE recebe a luz, isto é, Sefirah Keter, e Rohemar recebem luzes de Nef Shirua. Veja, a gente tem Nef e Shirua de um nível bem alto. A gente sabe que existem várias árvores. Dentro do nosso plano existe uma árvore e existe árvores em cada uma das sefirotes. E todas elas vão ter esses níveis aqui. Quanto mais a pessoa avança, ela se apega aos níveis da alma, dessas almas. E, enquanto a outra parte do Parsuf, Sefirah Binah, Dirampim Malhut, fica abaixo do Parsa, como a gente vai ver aqui, ó, no nível da está aqui em cima. Então, portanto, não recebe a luz. Qual é a luz? Luz de doação. Suas luzes correspondem a Neshama, Hayá e Eridá, e também permanece fora do Parsuf. Veja, mesmo essas partes superiores vão permanecer fora. A pessoa ainda está no nível de Nefesh e Rua. Muito bem. Esses degraus, o Parsuf, né, os degraus são esses aqui, ó, o Parsuf, como são chamados, é privado da luz de Neshama, Hayá e Eridá. Ele não tem essas luzes maiores, só a partir de Rua. E fica apenas com a luz de Nefesh e Rua, chamada Ar. Então, quando a gente tem lá na Torá, que está descrevendo que Deus botou a pele no homem, vai ter a palavra Or, e quando vai ser transformada em pele, vai trocar o Or com Aleph pelo Or com Ain. E exatamente a Torá está construindo essa ideia da Kabbalah e esse nível mais profundo de entendimento. Veja, eu tenho a palavra Or, e essa palavra Or, né, luz, ela é a luz da doação. Então, quando Deus fala dessa luz, ele fala dessa luz de doação, e essa luz de doação ela é descrita lá justamente para que a pessoa possa entender que não é uma luz literal, não é que Deus criou o sol, a lua, as estrelas,
mas que ele criou essa luz de doação. Quando ele bota uma luz, uma pele no ser humano, para cobrir essa luz, então ele vai botar a letra Ain aqui no meio, tá vendo? Que representa o segredo disso tudo. O Ain representa o segredo. E também é com o Ain, quando você bota ele escrito por extenso, o próprio Ai e o Yud no final, ele representa olho. E aí a palavra Inain, como a gente viu ali na construção, né, do nosso Rorimá, então essa palavra Inain, que é o Ain ali, né, o Or que está se transformando, ela é escrita assim, o Ain, ele fica dessa forma aqui, quando ela vai escrever olho. Então, veja, ele vai escrever olho, ele vai ficar dessa forma aqui, peraí. Então, veja, Ain, já foi ao contrário. Vamos passar aqui para o outro lado. Agora sim, Ain, tá vendo? Então, eu escrevi Ain. O que é Ain? Olho, tá vendo? Então, olho. E se eu quiser escrever olhos, então eu vou escrever Enain. Então, vai ser também da mesma forma, mas no plural, tá bom? Então, veja, a própria palavra Ain está entrando aqui no meio, e está falando de pele, né? Por quê? Quando a gente pega a letra Ain, ela tem uma gematria, veja, 70 do Ain, o Yud é 10 e o Nun é 50. Então, eu tenho 130. O que é 130? É o nome Sinai e também o nome Sulam. Então, existe uma construção ligando essas forças espirituais e explicando a árvore sefirótica. Então, agora eu já sei que Enai é um sistema chamado Rorimá, tá vendo? Olha, não tem nada a ver com olhos, mas é um sistema chamado Rorimá. E aí Deus transforma a luz, que está aqui, ele vai transformar em Or. Porque a alma vai ser enclausurada dentro de um corpo. Olha que coisa bonita para o homem não morrer, né? Porque ele tinha cometido um pecado. Ele vai pegar essa Or, esse Or, que é essa luz, como nós conhecemos, e é a alma, essa luz é a alma, e são todos os desejos, e vai ter que transformar essa luz, porque a pele vai ser colocada no homem, tá vendo? Isso está no primeiro início da Torá, ele vai colocar pele. Então, a palavra pele é que nossa pele cobre a nossa alma. Por isso que quando o Moshe ele estava brilhando, que o rosto dele estava transparente, não queria dizer que era aquilo mesmo que estava aparecendo uma luz no rosto dele, não. Mas que a pele ficou transparente do seu rosto e as pessoas podiam ver a alma. Olha que coisa bonita, você vê a alma agindo no ato das pessoas, a pessoa iluminada com o desejo de não receber para si mesmo, e ela ser toda doação como eterna doação. E aí ela vai alcançar esses níveis, veja. Então, nessa questão aqui, a palavra or, luz, ela vai ter que mudar. Vamos escrever aqui o nome. As duas têm o mesmo som, né? Veja, o olho, que é o Ain, né, que tem gematria 130, e aí a gente tem a luz, que é a pele, esse Aleph, ele vai ser trocado pelo Ain, aí a gente tem a palavra pele, porque essas duas letras, elas são mudas, elas estão no sistema de letras mudas e elas podem ser substituídas. Mas veja que o Eterno está falando do sistema do corpo de Adão, tá vendo? É a pele, é o sistema do corpo de Adão, é a unificação das almas. Então, aqui eu tenho luz, que é a palavra Or, e tenho ali pele, que também é a palavra Or. O som é o mesmo,
E, enfim, com isso, o que o Zohar vai trabalhar com essa palavra hora aqui? Então, ela vai trabalhar com essa palavra é luz, que na verdade não é luz, é o quê? Doação. Então, nós chegamos na forma, se chegarmos, né, na forma do Criador, como doação. Essa é a única luz que criou todo o universo, todas as coisas, foi a doação. O que acontece, então, agora, gente? Esse degrau Pachitupa é privado da luz de Neshama, e aí Eridá, e fica apenas a luz de Nef Shirua, como a gente pode ver aqui no nosso quadro. Só fica aqui a luz de Nef Shirua, dentro do nosso sistema, lá das duas Sefirot. Então, a palavra que é formada, lá vai ser ar, né, como está escrito aqui também, ó, ar. E dentro dessa formação, dessa palavra A, isso é designado por duas letras. A letra Yud, a palavra luz, Or, Aleph, Vav, Resh. Né? Então, esse Aleph, como está aqui, o Vav e o Resh, ele vai receber uma nova letra. Então, vai ser designado pela letra Yud. Então, ele vem a uma transformação espiritual e ele vai receber um Yud. Assim, a palavra da luz Or vai se transformar na palavra Avir. E a palavra Avir, ela já vai ser agora Ar, né? Vai se transformar em Ar. Veja, essa palavra ela sofre uma mutação, recebe um Yud, e aí ela se transforma na palavra Ar. Com isso, todo o sentido vai mudar, porque a luz que era de cima agora, né, esse estado do vaso é chamado Katinut. Ou seja, quando a gente chega nesse vaso aqui, ele vai ser um vaso pequeno, uma construção ainda pequena na evolução da alma dentro da Kabbalah. Então, ele ainda não é um vaso grande, é um vaso pequeno, e se é um vaso pequeno, ele pode receber pouco. Então, veja, é o nível que estamos chegando de ser um vaso pequeno, então podemos receber uma proporção menor de luz do Criador, ou seja, de doação. Então, isso significa, com isso, né, esse estado de pequenez, vamos escrever aqui, ó, estado, que nós somos pequenos vasos ainda de doação, que estamos em estado de Katinut. Ainda estamos separados dos mundos superiores. E como, Moreque, a gente vai se unir a esses estados? Né? Formando um grupo que vai fazer barulho, né? Ou seja, se amar de verdade, se doar de verdade, ser verdadeiro. Então, ó, estado de Katinut, que é estado de pequenez. Igual a pequenez. Nós somos pequenos na doação. E por isso nós não podemos receber muito do Criador, só recebemos pouco. Recebemos muito o quê? Dinheiro? Não. Recebemos o quê? Luz de doação. Esse é o ponto dentro da Kabbalah, luz de doação. Não conseguimos receber porque temos essa pequenez. Mas quando começamos a entender esses processos e recebemos o Yud representa o sêmen do Eterno, mas também representa os 10 mandamentos. Então, a gente começa a se elevar, né, para cima. Então, a ascensão de Malhut Abiná é designado pela introdução da letra Yud na palavra luz, ó. Né? Então, quer dizer que esse Yud pequenininho aqui, ó, representa o sêmen do Eterno. O próprio espermatozoide, tá vendo? Que vai entrar na alma da pessoa e no entendimento da pessoa, a pessoa então começa a se desenvolver a partir desse momento. Isso significa que, devido à ascensão de Malhut e Abiná, o Partisur perdeu a sua luz e ficou com ar, com essa situação. E, em tal estado, o degrau Partisur é chamado Katinut, pequenez, onde a Sefirah Ket Rohimá
possui apenas a luz de Nefesh e Ruach, que são os dois níveis menores da alma. Pois a Sefirot, Binah, Zerampim e Malhut estão abaixo do Parsa e não recebe a luz. Parsa impede que a luz se espalhe abaixo dela. A Sefirot, Keter, Rohimá e Binah e Zerampim são designadas pelas seguintes letras. Então, nesse estado, quando não se pode receber essa luz mais abaixo, então as Sefirotes, Keter, vão ser, nesses casos, tá, gente? Vão ser definidas por Men, Keter, o Yud vai representar, o Yud vai representar aqui o Rohimá, o Binah, a letra Re, o Lamed vai ser a letra Zerampim e Malhut Aleph. Veja, nesse estágio vai funcionar assim. Então, o que acontece com isso, gente? Na ordem inversa, essas letras formam o nome do Criador. Veja. Então, eu tenho o nome Elohim, e a gente sabe que Elohim é restrição. Então, a pessoa ela fica restrita. Veja, quando a gente lê ao contrário, ó, Aleph, Lamed, Re, Yud e Men, que vai formar a palavra Elohim. Então, veja. Onde GE, né, onde aqui na questão de GE, que é o Gálgata Enai, que são, sempre eu estou falando para vocês, lembrando a testa e os olhos, né, as letras Men, Yud, elas pronunciam Mi. Né? Então, aqui, ó, vou fazer Mi, a gente vai entender depois o que é esse Mi, dentro da linguagem da Kabbalah, e HP. O que é HP? HP é essa parte de baixo aqui, ó. Então, a gente vai estar sobre essa restrição. Né? As letras Aleph mais Rei, mas ele, assim como um homem alcança o Criador, assim como o homem alcança o Criador de baixo para cima, o nome do Criador Elohim é lido de baixo para cima. Veja, então, a gente alcança o Criador daqui de baixo e assim vai ser também no nome. Após o nascimento de todos os mundos, a descida de toda a criação para o nosso mundo, todos os partes do fim do mundo de Absolute, o que está presente em, né, Galgatenai, mas ausente em HP do degrau superior. Então, vocês têm que compreender também essa linguagem, que existem vários mundos. A gente fez lá a aula sobre essas nomenclaturas, justamente para a gente não estar tendo que parar para explicar. Por isso que vai ter que voltar lá, vai ter que aprender toda essa nomenclatura, né, para aprender. E se depois vocês não quiserem alguma coisa escrita, vocês podem tirar aqui um print ou podem me pedir uma foto no grupo que eu mando para vocês, explicando cada uma dessas situações. Muito bem. Então, após o nascimento de todos os mundos, como eu li, a descida de toda a criação para o mesmo mundo, todos os partes do fim do mundo de Atzilut estão presentes em Galgatenai, em GE, e ausente em HP. HP do degrau superior desceu para o Gálgata do GE do degrau inferior, desse modo formando a escada espiritual entre o Criador e o homem, em nosso mundo. A parte mais baixa do degrau espiritual do degrau espiritual do mundo de Asiá, caiu em um ponto do coração do homem. Ou seja, eu estou aqui no nível mais baixo no nosso mundo e o único ponto que eu posso chegar ao eterno é esse degrau que tem dentro do coração. Né? E aí, então, o que vai acontecer? Nesse mundo de Asiá, que é o mundo do movimento, ele vai cair nesse ponto. Vamos passar aqui para a nossa próxima etapa. Veja, eu tenho os mundos descendo de cima, ou seja, a descida do Criador que está acima de todo mundo, o mundo de Adão e Cadmon, que são um mundo muito superior, a cabeça de AA, né, que é incompreensível e considerado infinito, o mundo de Atzilut,
E aí eu já começo ali naquelas duas Sefirot, que é Ter e Rohimá, que vai ter o GE, que é Galgatainá, e também a HP. Ou seja, lá em cima eu já tenho esse mundo, e aqui vai ser o mundo de Briá. É o mundo da criação. E aí o mundo vai descendo, então, do mundo de Briá, porque em Briá eu já estou no mundo da criação de todas as almas desse mundo, e de onde é designado todas as reencarnações. Então, ninguém define, ninguém decide o que vai ser. Mas ninguém mesmo. Porque nós não somos o que nós queríamos ser. Então, nossa vida, aquilo que nós somos, é definido por Binar e o que nós vamos ser aqui. Nós não podemos matar um desejo dentro de nós, porque nós não criamos nada. Se não tenho, por exemplo, se você tem vontade de comer hambúrguer, coma, porque você não pode quebrar isso dentro de você, porque senão o que vai acontecer? Você está matando algo que não é para matar. Você está matando algo, está fazendo algo que não é para fazer. E nesse caso, nesse quesito, as religiões elas são expert em falar que você muitas vezes faz um mal para você porque você muda o desejo que você tem. Não, você tem que mudar a intenção do que você vai fazer com esse desejo. E você vai definir dentro de você se ele é um desejo egoísta ou se ele é um desejo altruísta. Eu posso fazer a pior coisa desse mundo para o bem do Criador e posso fazer a melhor coisa desse mundo achando que eu estou fazendo pelo bem do Criador, mas eu estou fazendo por ego. Por exemplo, destruindo aquilo que o Criador formou dentro de mim. Então, eu não posso destruir essas coisas. Eu posso transformar essas coisas. A transformação dessas coisas é que vai fazer com que eu seja diferente. Por exemplo, se eu gosto de falar muito, então que eu fale muito para os conceitos da Torá. Se eu gosto de comer muito, que eu coma muito para estudar a Torá e para amar meu próximo. Sabe? Se eu gosto de cozinhar, que eu transforme isso em algo bom, algo bom. E tudo que eu for fazer, que seja transformado em coisas boas, né? E aí eu continuo aqui. Então, na ordem inversa, né, a gente vai ter Elohim, vai ser a palavra Mi e HP, as letras Aleph, Lam de Rei, vai formar a palavra Ele, assim como um homem alcança o Criador de baixo para cima. Então, isso aqui a gente já leu. Vamos. Então, deixa eu só continuar aqui, gente. O homem, o coração do homem vai ter esse ponto, que é o único. Consequentemente, todos os degraus intermediários agora existem dentro do outro. HP do degrau superior, que está dentro do GE do degrau inferior. Ou seja, se nasce e eu começo a construir esse mundo superior, esse desejo de doação e de não receber para mim mesmo, então os mundos eles vão se encaixando um dentro do outro. Tá vendo? Aquilo que não existia antes do estudo da Kabbalah, porque tudo era recepção, agora vai se unificando. Esses graus vão se unificando e eu vou ligando um mundo ao outro. Na prática é muito fácil aqui. Na prática é muito... Quer dizer, a explicação é fácil, mas na prática é muito diferente, veja. Porque eu tenho que começar desse ponto aqui, ó, que está sem circuncisão. Então, ó, ele está sem circuncisão. No estado sem a Kabbalah, ele está aqui flutuando aqui em cima, e aí ele não consegue se juntar lá em cima porque ele tem um desejo egoísta de receber para si mesmo. Quando o desejo egoísta ele vai sendo circuncidado dentro de você, como a gente já viu, não tem nada a ver com a circuncisão, e aí esse mundo começa a se agregar. Esse mundo ele vai ter que se subir para o próximo estágio, que é essa Sefirote, até chegar nesse estágio, e assim é o degrau mais alto que ele vai chegar. Então, é o degrau mais alto que ele chega na questão de doação. Veja que coisa bonita, como que tudo vai mudando, né? Então, quer dizer que quanto mais bondoso eu for, mais amoroso eu for,
mais eu fizer tudo pensando no Criador e no bem do meu próximo, mais esses mundos vão estar sobre mim, independente de como o outro é. Eu não tenho que acusar o outro, eu não tenho que ver a vida do outro, eu tenho que ser melhor. É eu que tenho que ser melhor. Talvez eu sendo melhor, eu faço o outro ser melhor. Então eu tenho que ser, por exemplo, mas uma pessoa que é muito ruim, ela pode ser melhor do que ela é amanhã, né? Amanhã ela pode ser melhor, ela pode galgar, ela pode rezar para a Shem para mudar o coração, para mudar a perspectiva, para mudar o jeito dela ser. E aí a soma dos desejos do homem é mencionada com o seu coração, dado que a natureza com a qual nascemos é o egoísmo absoluto. O homem não sente o ponto espiritual em seu coração. No entanto, em algum ponto, em uma de suas reencarnações, ele começa gradualmente a esforçar-se para chegar às causas da vida e à sua avaliação. Ele anseia por alcançar a si mesmo, sua origem, assim como você faz exatamente agora. A aspiração do homem ao Criador é precisamente essa aspiração de chegar à sua origem. A insatisfação do homem da vida com frequência o ajuda nessa busca. Quando ao seu redor não há nada que atraia tais circunstâncias ao seu enviado do alto, de modo que ele comece a sentir um ponto vazio em seu coração. Então, esse ponto vazio ele é necessário. E para estimular nele o desejo de preenchê-lo. O Criador se manifesta com a qualidade altruísta de proporcionar prazer sem qualquer benefício para si mesmo. A partir daí, podemos entender a propriedade da Sefirot Keter, Rohimá e Binah, que compartilham as propriedades de doação do Criador. A única criação é Malhut, o desejo de receber luz, prazer. Todos nós e nosso mundo inteiro somos parte mais inferior dessa Malhut egoísta. The